Será que o Mauro Cid pode literalmente complicar a vida do Bolsonaro? No vídeo de hoje nós vamos falar como é que o Mauro Cid pode complicar a vida do Bolsonaro. São praticamente aí 2 pontos que ele pode literalmente jogar o Bolsonaro na jaula. Essa aqui é a realidade, em especial por conta de uma coisa muito séria que a Polícia Federal, de certo modo, acabou descobrindo aí em relação ao Mauro Cid. Ou seja, a situação e a vida do Mauro Cid tem se complicado e ele tem 2 opções. Ou ele salva ele e a família dele, consequentemente o pai dele, ou ele salva o Bolsonaro. E aí, nós vamos falar sobre essa situação do Mauro Cid. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Direito e Política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Nenhuma sociedade subsistiria ou existiria sem o direito. E, com base nisso, nós vamos falar sobre a situação do Mauro Cid, que está se complicando cada vez mais, em especial porque, de certo modo, ele ficou um tanto que ensandecido e acabou aí escondendo algumas coisas da Polícia Federal através de uma delação premiada. E lembrando a vocês que a delação premiada nada mais é de que, de certo modo, um contrato. Essa que é a realidade. E assim, como um contrato, só que de certo modo com a Polícia Federal, o Mauro Cid aí, que você está vendo nessa tela aí, os contratos, só para poder falar aqui, eu sei que muita gente não fala, mas os contratos podem ser cancelados. Então, o Mauro Cid, já sabendo disso, que ele vai perder as grandes oportunidades, em especial, de quem sabe até ter um perdão judicial, ou até mesmo, né, de ter alguns benefícios, ele, de certo modo, vai ter que entregar o Bolsonaro. E aí, tem aí o Código Civil, que pode fundamentar, artigo 155, né, que fala sobre isso, Lei 10.406, que pode, de certo modo, né, mostrar para você que contratos podem ser cancelados. Aí você fala assim, tá, Cláudio, mas eu não quero saber aqui de Código Civil, não tô caçando nada disso. Eu tô caçando é saber se o Mauro Cid vai entregar o Bolsonaro ou não e quais são essas 2 coisas que o Mauro Cid escondeu que a Polícia Federal quer saber. Você, calma, não precisa ser tão nervoso assim. Vamos falar aqui sobre a situação do Mauro Cid, de modo geral, e que, consequentemente, pode complicar. O Mauro Cid, lá num depoimento à Polícia Federal, né, e a delação premiada que ele participou lá, ele esqueceu de mencionar, se é que assim a gente pode dizer, tá? Mas ele literalmente não esqueceu, ele acabou não falando mesmo para tentar salvar aí o Bolsonaro e alguns militares. Só que não adiantou. Foi revelado que teve alguns fatores lá que extremamente importantes que complicaram a vida do Bolsonaro e também, consequentemente, a vida do Mauro Cid pelo fato de não ter falado. Eu vou começar falando aqui sobre o primeiro fator, depois eu vou falar o que é mais relevante, tá? Os 2 são relevantes. O primeiro, aqui em relação ao Mauro Cid. Mauro Cid esqueceu de falar, ele não esqueceu, tá? Ele não esqueceu. Ele quis preservar aqui alguns militares, né? O major das Forças Especiais do Exército, Martins Oliveira, sobre o pagamento de R$100 mil que seriam usados para custear despesas de manifestantes em Brasília. Então, ele não falou isso para a Polícia Federal. E aí, isso pode complicar. Eu vou te dar um exemplo aqui, como, de certo modo, para você entender. Mas a Polícia Federal, de modo geral, pode cancelar. Olha, se você ia ter o benefício de ficar solto aí, ou a sua pena era de 30 anos e você ia cumprir só 5 anos e desses 5 anos aí você ia ficar 1 ano e meio preso. Você mentiu ou não, você omitiu de modo geral e com base nisso você não vai ser solto. Então o Mauro Cid esqueceu de contar esse fator, tá? Esqueceu. Agora ele foi lá no depoimento. Provavelmente deve ter detalhado mais sobre isso. E um outro fator que o Mauro Cid acabou aí esquecendo de contar esquecendo. Ele acabou esquecendo aí de contar foi sobre a reunião ministerial onde o Bolsonaro praticamente questionou os ministros sobre as eleições e, de certo modo, falando, né, sobre uma tentativa de golpe. Então, a Polícia Federal simplesmente chegou e jogou na cara dele assim, ó, Cid, é o seguinte, ó, deixa eu explicar pra você. Se você não contar tudo dessa vez, a casa vai cair. Por quê? Essa delação premiada, ela é um contrato. Ó, pra você ver o que diz aqui no Código Civil, tá? A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou bem. Enfim, tá? O que acontece? Aqui, falando aqui de uma maneira grosseira aqui, só que rápida, os contratos podem ser cancelados por dolo, coação, estado de perigo, lesão. É uma série de coisas aqui que eu não vou mencionar. E não vai dar pra mim te explicar aqui dentro de 3 minutos de vídeo. Mas o Mauro Cid, simplesmente, ele quebrou o contrato.
E com a quebra do contrato, com algumas situações, né, pode ser cancelado. E o Mauro Cid, das duas, uma. Ou ele vai entregar o Bolsonaro, ou ele vai, de certo modo, prejudicar a família dele. Em resumo, tá? Que eu sei que isso é muito complicado, assim, de entender, mas eu acredito que você entendeu. E se não entendeu, eu vou resumir aqui. O Mauro Cid vai ter que falar a verdade. Ou ele fala total verdade, ou ele vai pra jaula. E aí? Você acha que o Mauro Cid vai falar a verdade, ou você acha que ele vai tentar salvar o Bolsonaro? Porque ele já pisou na bola uma vez, não contando o que era pra poder contar. Enfim, tá? Mas eu pergunto pra você, queria ouvir aí, ler o seu comentário. Você acha que o Mauro Cid vai entregar o Bolsonaro ou ele vai ficar na jaula, né? Até uma pergunta meio insana, mas ele tentou preservar alguns militares e se deu mal. Agora ele tem a chance, de certo modo, de, né, tentar salvar ele e a família dele. Na minha visão, quero saber a sua opinião, mas eu vou falar aqui a minha. Na minha visão, ele vai simplesmente chamuscar o Bolsonaro lá. Né? Essa que é a realidade, assim como Nunes Marques e Companhia Limitada. Não vai segurar o rojão não, porque senão quem vai ficar preso 25 anos vai ser ele, não o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai ficar gastando o dinheiro das joias, o dinheiro do Pix, e ele tá, ó, você já sabe, entendeu? É isso, a gente se fala na próxima oportunidade. Valeu!